Olá, a Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje a gente aborda uma problemática, uma das várias problemáticas que a gente tem enfrentado desde o começo de 2017, que na verdade, vamos lá, não começou em 2017, mas está na mídia muito esse ano e assim é uma daquelas pautas que a gente costuma brincar que o prefeito de São Paulo, João Dória, jogou no nosso colo, porque a partir do momento que ele lança uma atitude agressiva, extremamente agressiva, sobre a população que estava ali na Cracolândia, como uma manifestação da sua visão de ver a problemática das drogas, a gente também se dispõe a discutir, porque essa é uma questão que vai dizer a respeito à maior cidade do país, mas também a todos nós, porque é uma questão que faz parte do cotidiano das cidades, das famílias, e temos que falar justamente para entender quem passa por essa situação, de repente, de uma dependência, de drogas, como ajudar, e é um problema, tem que ser criminalizado, como que a gente tem que ver isso, é caso de polícia mesmo. Para nos ajudar a entender essa questão, hoje a gente tem o nosso convidado, o Maurício Fiore, que é coordenador da da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que é uma rede que reúne 44 organizações que estão preocupadas justamente em construir uma visão que dialogue com a população e que bata de frente mesmo com essa ideia de que necessariamente exista, que tenha que ter uma criminalização. E isso é muito importante para a gente entender, Maurício, porque ali na Cracolândia, agora há poucos dias, o que a gente viu foi uma mudança drástica de um tipo de política que estava sendo adotada ali no governo Haddad, por uma outra visão, que é a visão do governo João Dória. A visão do Haddad, como o programa de Braços Abertos, também teve críticas, principalmente ali no começo, mas uma outra crítica que dizia muitas vezes que as pessoas que não adiantava conversar, ter uma política de assistência, e aí essa do Dória vai ao encontro dessa visão de que não, tem que ser ostensivo, porque foi essa atitude na hora de ali tentar esvaziar a Cracolândia. Queria que você primeiro diferenciasse essas visões e desse a sua avaliação sobre as duas iniciativas. Maurício, que eu não falei, mas ele também participou da primeira e única pesquisa de avaliação em relação ao programa de Braços Abertos do governo Haddad. Por favor. Cristiane, eu acho que o de Braços Abertos, que ele começou entre 2013 e 2014, né? Ele tinha um pressuposto que é o de que as pessoas precisam ter primeiro uma garantia de direitos básicos, teto, alimentação, um trabalho, né, uma renda, e daí elas podem melhorar a sua vida no geral e de repente ter uma melhora no uso problemático do crack, principalmente do crack, mas também de outras drogas. A nossa pesquisa mostrou que o impacto era positivo na vida, as pessoas relatavam isso, né? Mas também o programa tinha muitos problemas, que tinham que ser aperfeiçoados, né? Ele também foi criado um pouco na emergência, tudo na Cracolândia, desde já há muito tempo é feito um pouco na emergência, para dar uma resposta pública, né, para aquela ocupação. Então foi feito um pouco na emergência, tentando desmontar as barracas, fizeram um acordo, as barracas foram desmontadas, mas ele estava num caminho certo e ele se contrapunha ao programa estadual, que é o Recomeço, que pressupõe que as pessoas saiam da Cracolândia e vão se tratar em outros locais, inclusive em comunidades terapêuticas, onde elas têm que ficar abstinentes, né? Não necessariamente essas duas coisas têm que ser excludentes. Tem gente que pode se beneficiar de um modelo, tem gente que pode se beneficiar de outro. O prefeito João Dória assumindo, ele já tinha um discurso muito contrário desde a campanha, dizendo que ele encerraria, né, o de Braços Abertos. Ao mesmo tempo, nós participamos de reuniões com as secretarias, né, todas envolvidas, e diziam que não seria assim, uma mudança de paradigma, que na verdade ia ser uma troca, eles iam aperfeiçoar, mas o programa Redenção, que é o programa que o Dória está implantando, ele teria muita coisa a ver com o de Braços Abertos. Infelizmente, no dia 21 de maio,
tudo isso foi atropelado por uma operação policial muito grande na Cracolândia, que não foi só da prefeitura, foi com o Estado, e que aí não tinha nem programa, na verdade, né? Aí ficou muito claro que o Redenção aliás, o Redenção ainda não está pronto, ele ainda não foi apresentado. Então, quer dizer, veio primeiro a polícia, né? Antes de fazer a ação de assistência, de cuidado com aquelas pessoas, antes de ouvir os trabalhadores que já estão ali atuando há anos na região, vem primeiro a polícia, a criminalização, a expulsão, né? E aí agora a gente assistiu mudança do local onde eles ficam, né? Uma tática que eu até entendo que a questão do tráfico de fato estava muito escancarada, né? Você tinha a venda, que eles falam, a feira livre de drogas. Não é só ali que tem, na região metropolitana de São Paulo, que se vende droga assim. A gente sabe disso, mas realmente tudo bem, tinha que ter uma operação, só que da maneira que foi feito foi muito violento mesmo, né? Violento com as pessoas, inclusive moradores que nem são usuários de crack, né? Teve até o famoso caso da casa demolida com gente dentro, quer dizer, essa pressa que na verdade, mostrar resultado, de mostrar o resultado só pensando no território, só pensando no bairro e não pensando nas pessoas, né? Para mostrar para a cidade que lá está limpo, né? E isso é muito ruim do ponto de vista de um programa tão complexo como é o das drogas, né? Com certeza, querer resolver algo que décadas não conseguiu resolver, mas essa questão também tem relação com um outro conceito que eu queria que você nos ajudasse a entender, que é a ideia de proibição. Essa visão de que a polícia vai resolver, de que o Estado vai resolver, mas resolver de uma forma cortando seco. Como que isso participa? Isso é o que a gente chama de um paradigma, né? Um modelo proibicionista, né? Isso tem um século mais ou menos no mundo. As pessoas acham que não, isso sempre foi assim. Não, não foi sempre assim. Na história da humanidade, o que sempre teve presente foram as drogas, né? Todas as sociedades humanas consumiram uma ou outra droga para uma ou outra coisa ou para várias coisas, né? É claro que hoje você tem muito mais drogas disponíveis, mas no século XX, alguns países, inclusive o Brasil, mas principalmente os Estados Unidos, falou, não, se você tem um problema com drogas, algumas pessoas estão dependentes de heroína, de cocaína ou de maconha, isso tem uma degeneração social por conta disso, a melhor forma de resolver o problema é você proibir as drogas. As pessoas não podem mais usar, se elas usarem, elas são criminosas, e quem produz e vende também é um criminoso. Esse modelo se institucionalizou no mundo, ele virou um modelo que a ONU preconiza, teve 3 convenções, né, da ONU que regulamentam drogas proibidas, e o que a gente viu de lá para cá? Que o uso não diminuiu, né, dessas mesmas drogas proibidas. Pelo contrário, muitas delas subiu muito, né? Não só por causa da proibição, mas também você não tem controle nenhum sobre essas drogas. Quer dizer, quem produz e vende essas drogas é um mercado criminoso. Esse mercado em países como o Brasil, na América Latina inteira, na verdade, são países pobres, né, desiguais, violentos, ele fica violento também. Então ele é responsável por muita violência entre os grupos, né, que produzem e vendem, e também quando o Estado quer reprimir. E aí, evidentemente, que ele também tem um recorte de classe, né? Quem são as vítimas principais desse modelo? São os mais pobres e os já discriminados, né, populações discriminadas. Então, no caso do Brasil e Estados Unidos, os negros, né, que eles são mais mortos na guerra do tráfico entre os traficantes, são mais mortos na guerra da polícia contra o tráfico. A polícia que morre também é pobre, né, não são os ricos que vão morrer. E os usuários problemáticos também são, na sua maioria, pobres, né? Claro, tem ricos também, mas eles é que vão sofrer muito mais as consequências da proibição. Sim, sim. É até uma forma de extermínio você corroborar com esse tipo de prática e não ter algo para você realmente contornar, dialogar com as pessoas que estão passando pelo problema. E no próximo bloco a gente vai dar continuidade justamente nessa questão de perfil, inclusive no perfil das pessoas que estão sendo encarceradas por decorrência do uso de drogas. A gente te convida a participar desse papo. Você sabe que você também pode mandar suas sugestões, seus comentários para o nosso e-mail e pelas redes sociais usando a hashtag VT Entrevista. Fica com a gente já volta.